Bom dia a todos. Eu sou a Sandra Martinelli, CEO da ABA, e é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje, todos reunidos, para o quarto webinar da ABA deste ano, o papel da comunicação estratégica na credibilidade ESG das marcas rumo à COP30, com o patrocínio da Getty Images. Esse é um assunto de enorme relevância para a aba e para também todas as nossas associadas e, por que não dizer, para todo o mercado. Por isso, esse webinar é aberto ao mercado, é uma contribuição da aba, não só a seus associados, mas também ao mercado. Nós acreditamos que a comunicação é uma das ferramentas mais poderosas para construir confiança, promover mudanças e gerar impacto positivo na sociedade. Não por acaso, a aba mantém o Comitê de Comunicação IESG, presidido por Fabiola Duarte, que é Head of Communication da Diageo, e vice-presidido por Fernando Etel, líder de endomarketing institucional do Itaú, que tem trabalhado intensamente para orientar e inspirar o mercado neste caminho. Esse tema está permanentemente na pauta da aba. Exemplo disso são os guias que temos lançado nos últimos anos. Nos últimos 9 anos, lançamos mais de 40 guias para apoiar anunciantes associados à aba e profissionais de comunicação em práticas mais responsáveis e sustentáveis. Um exemplo é o nosso Guia Global sobre Claims de Sustentabilidade em Marketing e Comunicação, que foi lançado em 2022 em parceria com a WFA e com o apoio do CONAR, que trouxe 6 princípios globais para que as marcas comuniquem suas ações de forma ética, transparente e sem risco de greenwashing, sempre respeitando a legislação. Esses conteúdos reforçam a liderança da aba no debate e na prática da sustentabilidade, mostrando que comunicação e ESG caminham juntas para fortalecer a credibilidade das marcas brasileiras em um cenário cada vez mais exigente e estratégico, especialmente neste momento na rota que nos leva à COP30. Então, eu gostaria de iniciar aí, já está projetada a nossa política de compliance da aba. Deixo 2 segundos projetadas para que todo mundo conheça e com foco no que está chuleado de rosinha. Agora, velho slide sobre o bom andamento do webinar, né? E aqui o foco é apenas comentar com vocês que esse webinar está sendo gravado e que depois estará disponível no portal da aba para todo o mercado que quiser acessar. Gostaria de agradecer, nesse momento, os parceiros estratégicos da aba 2025. Significa que essas empresas apoiam toda a nossa agenda, as nossas iniciativas, projetos, eventos do ano. São eles: Banco do Brasil, Bradesco, Diageo, FSB, Globo, Google, IDTBWA, Cantor e Bop Media, Onbus, Record e UOL. Agora sim, projetando a agenda para vocês, já fiz aqui a minha abertura e vou apresentar para vocês aqui os nossos guest speakers de hoje. Podemos mudar isso. A Fabiola Duarte, como eu disse para vocês, é a nossa presidente do Comitê de Comunicação e ESG da aba. Ela é Head of Communications da Diageo, tem feito um excelente trabalho aqui, extra hours para a aba, porque a gente entende que as nossas lideranças dão seu tempo, doam seu tempo após o seu expediente nas empresas. Muito obrigada desde já, Fabiola. Queria apresentar também para vocês o nosso guest speaker, Alexis, o meu amigo Alexis. Ele foi fundador da Criativista ESG4. Ele tem uma longa trajetória profissional, tendo trabalhado em grandes empresas como Coca-Cola e Honda, e também em agências como DPZ e Loduca. O Alexis foi presidente executivo da Ampro, foi aí que a gente se tornou amigos, e da MPI, Meeting Professionals International, diretor superintendente da FENAPRO e presidente de comitê aqui na aba também.
Ele foi personalidade do ano 2021 na categoria institucional do Prêmio Caio. Ele é colunista semanal, vocês devem acompanhar, o mercado acompanha, do jornal PropMark e de outros veículos do trade de marketing. E ele foi palestrante no Cannes Lions Festival, uma honra, né? Um brasileiro estar lá, em 2 edições. E ele é jurado convidado em diversas premiações, inclusive internacionais. Obrigada, Alexis, de estar aqui com a gente hoje. Eu queria também apresentar para vocês a Renata. A Renata é head de conteúdo criativo na Getty Images. Ela é a força criativa por trás da incomparável narrativa visual da Getty Images. Ela atua como diretora de criação para as Américas e está liderando a equipe responsável pela produção de conteúdo. Ela supervisiona a produção criativa em mercado-chave, trabalhando lado a lado com a comunidade global de colaboradores da Getty Images. Ela também lidera a equipe de relações com colaboradores na região, com foco em recrutar, apoiar e orientar talentos locais para produzir conteúdo relevante e com um impacto comercial. Com uma carreira de quase 2 décadas na Getty Images, Renata possui ampla expertise em análise de tendências de mercado, design de imagens e parcerias com criadores. Então, agora, vamos lá, Fabiola, é com você. Muito obrigada a todos. Volto ao finalzinho. Perfeito, muito obrigada, Sandra. Antes da gente começar, queria agradecer profundamente a Sandra e a Aba pela oportunidade de participar desse momento tão relevante para a gente. Agradecer também o Alexis e a Renata por aceitarem participar desse debate e que eu espero que todos vocês achem esse debate extremamente rico e que ajude a gente em reflexões, né, que são valiosas e necessárias para esse momento do nosso setor. Acho que só complementando a Sandra, como ela disse, essa entrega vai além, né, do nosso comitê de comunicação ESG, mas também é uma entrega para todo o mercado, né, para a gente fortalecer e impulsionar avanços que contribuem para a nossa indústria, ainda mais em um momento tão importante como esse, às vésperas de uma COP a ser realizada no Brasil. E aí, agora já entrando um pouquinho, né, no nosso painel, a gente sabe que a COP está chegando, tem muito debate, muita discussão em cima da COP. E quando a gente pensa aqui na área, né, de comunicação, de ESG, a gente vive um paradoxo, né? Como comunicar ESG pode gerar críticas, mas a gente sabe que o silêncio ele também desgasta. Então, como é que a gente pode encontrar um caminho autêntico e equilibrado entre o greenwashing e o greenwashing? E aí eu queria começar com o Alexis para a primeira pergunta. Alexis, conta pra gente por que tantas marcas hoje estão recuando na comunicação de ESG, mesmo quando há ações concretas. O que está em jogo quando uma empresa opta pelo silêncio? Bom, antes de mais nada, quero agradecer também bastante a Aba, Sandra e todo o seu time. Agradecer a Fabiola, por estar aqui, Renata, né, a minha parceira aqui de conteúdo. Grande prazer falar sobre esse tema. Muito bem, olha, eu consigo enxergar no mercado empresas em 3 estágios diferentes de maturidade SG. Existe ainda muitas empresas que estão num estágio ainda bem inicial, tentando entender ainda os critérios, quais são as variáveis por trás dessas 3 letrinhas. São muitas empresas ainda. Outras empresas, o que eu chamo que é a fase inicial, né? A fase de letramento, de entendimento, né? De tentar entender como é que a empresa se coloca no mercado nessa fase inicial. Existe um outro estágio que eu chamo de transição, que é daquela empresa que já entendeu que, né, que a SG tem relevância e começa a ter algumas ações pontuais, faz um diagnóstico, começa a se entender melhor dentro desse complexo universo de SG e começa a ter algumas ações pontuais, né? E finalmente, a fase mais madura, que eu chamo de ESG 2.0, que são aquelas empresas que já colocaram o ESG como uma das variáveis de administração da empresa mesmo. Quer dizer, a ESG já faz parte das variáveis de uma administração convencional.
ela já está introjectada em todos os planos e estratégias. Então, feito esse primeiro preâmbulo, eu queria dizer o seguinte: comunicar, dentro dessas três fases, comunicar é sempre muito importante. Eu concordo quando o Fabíola diz, né? Quer dizer, é melhor você passar um pouquinho do ponto do que o greenwashing, do que você não fala nada. Porque quando você não diz nada, quando você não se comunica, outros farão por você. Então, é sempre bom a empresa usar da comunicação, mas fazer direito. Quer dizer, na verdade, não há mal nenhum em você contar para o mercado que você iniciou uma trajetória SG e que há muito por fazer ainda. E a mesma coisa quando você começa a ter ações concretas, que tem KPIs, que tem métricas, que tem resultados concretos, né? Que realmente palpáveis, com materialidade, é nada mais lícito do que comunicar isso, até como inspiração para o mercado. E eu não podia deixar também de citar um efeito complicado que a gente está vivendo agora, que é o efeito Trump, né? Não podemos negar esse negacionismo no governo americano, que não só é negacionista, não só desdenha, né, das ações climáticas e todo o respeito socioambiental, como até condena aqueles que fazem. Por exemplo, diversidade, equidade e inclusão. A gente está vendo toda né, uma caça aí do governo americano para empresas que aplicam programas de inclusão, por exemplo. Então, assim, para resumir, então, a minha resposta eu acho que a comunicação, ela sim, ela deixou de ser hype. Falar de SG no começo, você via SG todos os dias na mídia, tinha muita visibilidade. Eu quero acreditar que as empresas estão numa fase mais madura e que as ações estão sim sendo comunicadas, mas dentro de um contexto estratégico mais abrangente, não com ações pontuais específicas, mas com uma postura institucional mais holística, né? Mais abrangente. Mas sim, é claro, temos que considerar que houve, logicamente, um pé atrás um pouco, principalmente das empresas de origem americana, por conta desse posicionamento do governo americano. Perfeito, muito obrigada, Alexis. Agora, Rê, para você. A gente sabe que a Garimad acabou de lançar um relatório Sustainability at the Crossroads, com dados inéditos sobre a percepção pública a respeito da sustentabilidade. E a gente sabe que a gente está em um mundo cada vez mais visual, onde a imagem comunica e muito. Então, conta pra gente, Renata, como os dados mostram essa relação entre a narrativa visual e a credibilidade de uma marca, e como a ausência ou a presença errada de imagens pode reforçar essa desconfiança, do ponto de vista do consumidor. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Obrigada, Sandra, Fabiola, Alexis, também parceiro na gripe também. Eu peço até desculpa se eu tossi, que eu estou saindo de uma gripe. É, em muitos países a gente vê que a mudança climática ela é reconhecida como uma das três principais preocupações globais, porque as pessoas elas sentem os seus efeitos de uma forma mais direta. Então pensa em eventos climáticos extremos, ou as enchentes, as queimadas, e isso acaba tornando o tema mais tangível, mais compreendido. Já o conceito de sustentabilidade, por ser algo mais amplo, menos palpável, ele costuma aparecer abaixo do 10º lugar das prioridades globais de muitos países. E muitas vezes até por falta do entendimento, seja no termo da linguagem ou até na representação visual. E o interessante é que no Brasil esse cenário ele é diferente. Tanto a mudança climática quanto a sustentabilidade, elas estão entre os principais temas de preocupação nacional. Eles ocupam segundo e terceiro lugar, respectivamente, e isso mostra que os brasileiros têm um nível de consciência, de envolvimento muito maior com essas questões. Isso também aumenta a expectativa em relação à comunicação das marcas sobre sustentabilidade. E os dados do estudo do Visual GPS, eles reforçam
essa percepção. A gente vê que 75% dos brasileiros, eles falam que o clima afeta as suas vidas diárias, e 91% esperam que as marcas liderem mudanças sustentáveis. Então, isso, a gente vê que existe uma demanda clara para que as empresas não só falem sobre sustentabilidade, mas que elas também demonstrem visualmente o seu compromisso. E ao longo dos anos ficou bem evidente que as imagens que são mais autênticas, mais realistas, mais humanas, que mostram, né, o progresso e essas ações concretas, elas são mais eficazes para estabelecer essa confiança com o público. Então, quando as marcas deixam de usar as imagens ou utilizam imagens mais genéricas ou até distantes da realidade, né, como, por exemplo, símbolos abstratos ou até o urso polar nas geleiras, que a gente viu muito, né, que acaba sendo algo distante da realidade brasileira, ou até o globo terrestre com aqueles iconezinhos das setas de reciclagem ou as folhas verdes, isso acaba correndo o risco de parecer algo desconectado ou insincero, que reforça essa desconfiança dos consumidores. E além disso, como o Alexis comentou, a Fabiola também, o fenômeno do greenwashing, né? Isso pode ser prejudicial, porque o silêncio, assim como também o uso inadequado das imagens, acaba desperdiçando essa oportunidade de conexão e acaba alimentando também dúvidas sobre a autenticidade desses esforços da marca. Então, aqui nesse slide a gente vê que a estética da sustentabilidade, ela também evoluiu. Então, no início, a gente via que predominavam mais imagens impactantes para evidenciar os problemas ambientais. Então, como as coisas como imagens de fábricas com fumacinha poluindo, ou os ursos polares em risco. E aí, conforme os anos foram passando, entre 2018 e 2019, a gente viu alguns movimentos como a ascensão da Greta Thunberg, ou também os Objetivos Globais da ONU, e movimentos que acabaram trazendo uma nova urgência ao tema. E aí, continuando ao longo dos anos, a gente viu um surgimento de imagens mais conceituais, como as mãos segurando as mudas de planta. E aí, no próximo slide, você vê, a gente consegue ver que essa evolução, ela aparece visualmente. Então, agora, atualmente, existe uma queda por busca, de imagens mais genéricas de sustentabilidade. E existe um aumento no interesse por temas mais específicos e práticos, né? Como, por exemplo, energia renovável, ou a transição energética, a conservação ambiental, e também a tecnologia verde. Inclusive, o próprio relatório do Visual GPS mostra que as imagens de energia renovável, né, como as turbinas eólicas, os painéis solares, elas estão entre as que mais crescem, tanto em busca como também em engajamento. E isso é porque elas representam soluções que são concretas e são visíveis, né, para esses desafios ambientais. Então, isso mostra que tanto o público quanto as marcas, eles querem ir além do simbólico e eles buscam narrativas visuais que traduzam ações reais, né, em soluções concretas. Então, um grande desafio hoje para as marcas é equilibrar essa conexão emocional, que antes era feita com símbolos mais universais, com uma comunicação que seja mais transparente e mais específica sobre o que está sendo feito na prática. Então, pense em imagens que mostrem pessoas e empresas tomando pequenas ações que, por mais pequenas, são significativas, né? Porque é o que vai gerar esse engajamento e essa credibilidade. Então, mostrar algo verdadeiro, mesmo que não seja perfeito, mesmo que não seja o produto final ainda, é o que vai construir essa confiança e aproximar a marca do seu público. Obrigada, Renata. E a gente viu que na pesquisa, né, mostra que confiança é um fator decisivo na relação com as marcas. E aí, conta pra gente como as imagens influenciam essa decisão de forma prática. Quais são as evidências que hoje a gente tem no estudo sobre o impacto da comunicação visual na construção de confiança dos consumidores? Claro, o estudo, o Visual GPS, ele evidencia que a confiança entre as marcas e os consumidores, especialmente quando se trata de sustentabilidade, ela está em crise. Então, a gente vê que 81% dos brasileiros, eles não acreditam plenamente nas promessas ambientais que são feitas pelas marcas, e 73% duvidam da autenticidade desses compromissos. Então, esse ceticismo, ele não é só um resultado da falta de informação,
mas também dessa desconexão entre o discurso e a experiência visual que as marcas oferecem. Então, para reverter esse quadro, a pesquisa mostra que a comunicação visual, ela precisa ser mais do que a estética, ela se torna o principal instrumento para provar esse compromisso real. Então, não basta só ilustrar os conceitos ou usar os símbolos universais que eu comentei, né? O público ele espera ver de uma forma clara o impacto dessas ações. Então, as pessoas que são envolvidas, os contextos locais, os resultados tangíveis. Então, o diferencial ele está na coerência entre a ética, a estética e a verdade. Então, quando a estética visual ela reflete fielmente o que a marca está fazendo, mostrando esse progresso, esses desafios, os aprendizados, também o impacto real, a confiança ela é construída. Então, as imagens que são autênticas, mesmo que mostrem o processo ainda em andamento, né, elas geram mais credibilidade do que as campanhas perfeitas, que até muitas vezes são mais genéricas ou até distantes da realidade. E no Brasil, algumas marcas já vêm aplicando esse alinhamento entre a ética, a estética e a verdade de uma forma consistente. Então, para mim, por exemplo, a Natura é a primeira marca que me vem em mente, né, que é uma referência nessa comunicação visual autêntica sobre sustentabilidade. E as campanhas, elas não se baseiam nesses símbolos abstratos, mas sim em imagens da comunidade, das comunidades reais da Amazônia, dos seus parceiros locais, dos seus colaboradores locais também, que estão envolvidos nessa produção sustentável. Então, a gente também vê fotos e vídeos das comunidades indígenas, de ribeirinhas e também dos ingredientes naturais e essas iniciativas de reflorestamento que estão sendo usadas para mostrar de uma forma transparente esse impacto positivo que tem sido gerado. E essa abordagem faz com que a Natura seja reconhecida pela sua transparência, pelo seu engajamento, e é frequentemente até citada como uma das empresas mais confiáveis em termos de sustentabilidade no Brasil. E, além disso, ela também usa selos de certificação, também tem seus relatórios detalhados, e tudo isso acaba reforçando essa autenticidade das suas ações. E a outra marca que eu trouxe hoje é a Ambev, que também utiliza a comunicação visual para mostrar algumas das suas iniciativas, né, como o uso de energia renovável, a logística reversa, também os projetos de economia circular. E as imagens dessas campanhas da Ambev, eles mostram os colaboradores instalando os painéis solares nas fábricas, mostram os caminhões elétricos em operação e também alguns depoimentos dos funcionários, né, e das comunidades locais. Então, ao postar nesses registros reais, a Ambev ela aproxima o tema de sustentabilidade do cotidiano das pessoas, né? E isso evidencia um progresso real, mesmo que não seja perfeito, que não seja o produto final ainda, e que também ainda haja desafios a serem superados. Então, esses exemplos, eles mostram que a comunicação visual ela é usada para mostrar ações reais, pessoas verdadeiras e os resultados concretos, e que é o que acaba se tornando o elo, né, entre o que a marca promete e o que ela realmente entrega. E é esse alinhamento entre a ética, a estética e a verdade que transforma essas promessas em credibilidade e também constrói essa confiança duradoura junto ao público. Então, em resumo, a principal evidência do estudo do Visual GPS é que a confiança, Fabíola, como você comentou, nasce quando a ética, a estética e a verdade se encontram na comunicação visual. Então, as marcas que conseguem alinhar esses três elementos, eles não só vão provar os seus compromissos, mas também acabam se destacando e conquistando esse respeito do público. Perfeito, Renata. Alexis, a gente sabe que a imagem comunica, mas a imagem sozinha, ela não resolve nada, né? Como a Renata falou, a gente precisa ter coerência da imagem, do que a gente mostra visualmente, quais ações de impacto positivo. E aí eu queria ouvir de você como, se você pudesse dar dicas para a gente de como as marcas podem construir uma linguagem mais coerente com as suas ações de ESG, evitando parecer oportunistas, que eu acho que é o grande desafio e o grande medo, né, que as marcas hoje têm medo ao se posicionar nessa agenda. Bom, a Renata citou muito bem o nível de confiança que as empresas, que as pessoas têm nas empresas,
tem um estudo da Edelman, sobre confiança, um estudo anual do Edelman Group, que fala sobre o nível de confiança das pessoas nas instituições. E, por incrível que pareça, a única instituição que passa da linha de corte de credibilidade, de confiança, são as empresas. Não são as ONGs, não é a mídia, não são os governos, são as empresas. Então, as empresas podem dizer, então tudo bem, então eu estou bem nesse filme aí. Mas é meio aquela coisa de Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, você tem, de um lado, uma confiança nas empresas, as pessoas têm essa confiança, mas elas querem, e elas demonstram isso claramente, querem que as empresas demonstrem claramente que estão ocupando um espaço coerente com essa confiança. Espera-se dos CEOs e da alta direção e das empresas como um todo que elas tenham atitudes que vão além de vender bons produtos a bom preço. Que tenham uma atitude que demonstre claramente a sua preocupação com o respeito socioambiental, por exemplo, né, que adotem o Triple Bottom Line, lá de John Elkington, né, que fala sobre profit, sim, de lucro, claro, isso é a razão de existir de uma empresa, mas também de planet e people, de pessoas e planeta. Então, eu respondendo objetivamente a pergunta, Fabiola, eu diria que a verdade, mais do que nunca, ela deve prevalecer. Eu estou nesse mercado há muito tempo e nós tivemos uma época de uma comunicação que era exagerada, que dava às pessoas um superpoder ao comprar um produto, né? A pessoa comprava um carro e ele conquistava todas as pessoas do mundo e coisas desse tipo. Nós estamos num momento que a comunicação deve refletir a verdade, né? Não deve se correr o risco de um exagero, de greenwashing, de social washing, o que quer que seja. Então, até porque hoje, né, com o alcance de redes sociais, os seus próprios colaboradores, os seus stakeholders, se você não walk the talk, você é flagrado no meio do caminho e é fácil de desmascarar. Então, as empresas não podem correr o risco de falsear a sua adesão às melhores práticas, às suas ações de respeito socioambiental, né? Tem hoje no mercado algumas regras para você falar que você é um produto eco-friendly, que você tem uma embalagem mais verde, que o seu produto ele é um produto ecológico ou não. É preciso tomar muito cuidado com afirmações sem a devida comprovação verdadeira mesmo, né? Se você tem uma embalagem realmente que é amigável com o meio ambiente, por quê? Quer dizer, você está usando menos plástico, quanto? O quanto que isso representa em benefício da humanidade. Então, eu acho que a resposta simples e direta não corra o risco de tentar falsear a sua atuação, principalmente quando se trata de ESG. Sim, a gente sabe que cada vez mais, né, a confiança ela exige ações mensuráveis e transparência. E ESG faz parte da estratégia de negócio, e não é apenas uma estratégia de comunicação visual, né, de imagem. E aí, como é que a gente transforma, Alexis, esse discurso de ESG em uma ação estratégica, mensurável, tangível? A Renata também trouxe bastante isso, né? O quanto a gente consegue, através de uma imagem, provar o impacto, provar o compromisso, especialmente agora que a gente está na reta final para a COP30. Olha, é bom citar a COP30. Eu acabo de ajudar uma mega empresa, um grupo financeiro, a criar um posicionamento ESG na COP30. E isso junto com a sua agência de comunicação. E a grande preocupação deles era encontrar um território que tivesse um território que fosse próprio deles, né? Eu vou citar a empresa que não tem, a campanha está no ar, não tem nada que é a Caixa. Então, a Caixa encontrou um território para falar de ESG, de sustentabilidade,
que é bem próprio dela. A Caixa faz plantios de árvores também, tem projetos de regeneração, mas o que é core mesmo na Caixa, o que é próprio dela, que é um diferencial, é o lado social do ESG. Quando você financia casas para as pessoas, né, o maior financiador de casas, quando você bancariza pessoas que nenhuma outra instituição quer, né? Então, isso é a nossa recomendação, e eles adotaram, a campanha está linda, está no ar, falando de COP30, é o lado social, né? Que seria a transição justa, a transição que temos que nos preocupar de que ela não abra ainda mais o abismo social, que ela não fique na mão de poucos, né? Nós estamos vendo isso, também é um fenômeno internacional. A desigualdade social só cresce. Os mais ricos, né? Acabou de sair agora uma pesquisa, 1% mais rico do Brasil ficou muito mais rico, e tem um distanciamento dos demais. Então, eu diria o seguinte: encontre o seu território verdadeiro, que tenha materialidade. Não precisa falar do todo, não é? Não, não, ninguém, nenhuma empresa, nem a Natura, que é um ícone, né, de coração, ninguém atua no espectro ESG 100%, que está em compliance em 100% com as melhores práticas. Existe um caminho, esse caminho se faz ao caminhar. Então, escolha um território, o seu território de atuação verdadeiro, comprovável, certificável, né? E comunique isso sem medo. Não tenha receio de comunicar, desde que ele seja realmente verdadeiro e seja material, que tenha materialidade dentro do seu negócio. Perfeito, obrigada, Alexis. E vamos caminhar para a última pergunta. É, Renata, o que as marcas devem priorizar em sua linguagem para construir confiança é, até a COP30? Tá? Então, a gente sabe que linguagem visual é fundamental para a credibilidade, e como é que a gente ajuda aí as marcas presentes a se prepararem visualmente, falamos assim, para a COP30? Então, para construir essa confiança, as marcas brasileiras elas precisam repensar a maneira como elas se comunicam visualmente sobre sustentabilidade. E o estudo do Visual GPS, ele traz vários aprendizados muito importantes para esse momento. Então, o primeiro é a honestidade acima da perfeição, né, que a gente vem falando aqui, o Alexis também. A gente vê que os consumidores brasileiros, eles estão cada vez mais atentos e mais exigentes, e eles querem ver o progresso real, mesmo que seja imperfeito, em vez dessas campanhas mais polidas ou mais genéricas. Isso significa mostrar menos imagens abstratas, conceituais, e apresentar de uma forma honesta os desafios que a gente enfrenta, né? As realidades de como esses desafios impactam a nossa comunidade e como que eles estão sendo abordados. Então, mostrar, por exemplo, as equipes trabalhando, as comunidades que estão envolvidas, essas iniciativas locais em andamento e as dificuldades que ainda a gente precisa superar. Então, isso são exemplos de registros que geram essa identificação e essa confiança. O outro aspecto que também é fundamental é o equilíbrio entre a urgência e a esperança. Então, o relatório ele aponta que se as marcas apostarem só nas imagens negativas, como os desastres ambientais, a poluição, a destruição, elas podem acabar gerando o que a gente chama de eco-ansiedade, né, e afastando o público. Mas, por outro lado, também um otimismo muito exagerado, né, acaba desconectando dos desafios reais. Então, se a gente mostrar sempre pessoas sorrindo, felizes, em ambientes perfeitos e lindos, verdes, né, isso pode parecer também superficial ou até insensível. Então, o ideal é encontrar um meio termo, é mostrar que os desafios, sim, eles existem, mas que existe um progresso, existem soluções e também motivos para a gente acreditar na transformação. Então, imagens que retratem o antes e o depois de um projeto ambiental, ou depoimentos de pessoas que viram mudanças reais, né, nas suas comunidades, são alguns exemplos que funcionam bem.
O outro aprendizado é tornar a sustentabilidadade visualmente acessível e próximo da vida real. Então, o público brasileiro, ele quer ver pessoas reais, ele quer ver as suas comunidades locais, histórias autênticas e soluções que são aplicáveis ao seu dia a dia, né? Eles não querem só ver esses grandes projetos que podem até às vezes parecer distante da realidade dele ou essas imagens mais idealizadas. Então, mostrar iniciativas de reciclagem, por exemplo, em bairros urbanos ou hortas comunitárias, pequenas empresas que adotam práticas sustentáveis, ou até famílias que economizam água ou energia, são algumas formas de aproximar o tema dessa realidade do consumidor. E aí, por fim, a representatividade e o impacto tangível, são coisas que completam esse quadro, né. Então é muito importante que as campanhas mostrem a diversidade do Brasil, as diferentes faixas etárias, diferentes gêneros, etnias, regiões e também, como o Alexis comentou, as realidades sociais também. Então, além disso, é importante evidenciar a sustentabilidade como uma abordagem integrada, então, por meio de design de produtos, das mensagens e também da experiência do cliente. Então, destacando esses resultados concretos, essas pessoas que foram beneficiadas, as comunidades que foram transformados, dados também, depoimentos reais que mostrem esse impacto. Então, por exemplo, exibir uma comunidade ribeirinha que teve acesso à energia limpa, ou jovens que participam de projetos de educação ambiental, são alguns exemplos de como vocês podem evidenciar esse impacto real e palpável. Então, com tudo isso, é importante lembrar que, segundo o estudo, o silêncio das marcas, né, o greenwashing, ele pode ser tão prejudicial quanto o greenwashing, né, o oposto. Então, não comunicar por medo de crítica, é desperdiçar uma oportunidade de construir essa confiança. E o público ele quer ver transparência, ele quer ver autenticidade e também proximidade. E as marcas que mostram os seus desafios, os seus aprendizados e progresso também, mesmo que não esteja tudo resolvido, eles geram um engajamento e essa credibilidade. Então, resumindo, para conquistar essa confiança até a COP30, as marcas brasileiras elas devem investir em uma linguagem visual que seja honesta, transparente e próximo da vida real, equilibrar essa urgência e esperança e valorizar a representatividade, mostrando o impacto tangível. E é só assim que vai ser possível criar essa conexão verdadeira e duradoura com o público. Perfeito, Renata, muito obrigada, super claro. A gente tem aí ainda mais 10 minutos, 15 minutinhos de debate, então queria abrir agora o nosso Q&A, e aí vocês fiquem super à vontade para perguntas no chat, que eu posso ler para vocês, ou podem também abrir o microfone e fazer a pergunta ao vivo. Fabíola, enquanto as pessoas estão aí se Estão preparando, se aquecendo. estão se aquecendo, queria só fazer um comentário, que foi meio que o fim da fala da Renata nessa última questão, que é a necessidade do posicionamento das empresas. Eu acho que toda empresa, não importa o porte dessa empresa, não importa a área de atuação, tem empresas que têm uma pegada de CO2 muito grande, por exemplo, tem outras da área de serviços que essa pegada não é tão importante, a não ser questão de logística e tal. Mas eu acho que todas as empresas é, devem se posicionar de alguma forma. Esse posicionamento ele tem que ser verdadeiro no sentido, eu estou iniciando uma trajetória ESG, ok, eu estou aquém ainda de uma série de aspectos, mas eu tomei a atitude de buscá-los. E não é ruim você estabelecer metas no seu devido tempo. Quer dizer, o mundo inteiro está prevendo ser carbono zero em 2050. E tudo bem entre aspas, mas assim, é que realmente a transição não se faz no estalar de dedos. O importante é dar o primeiro passo, o importante é você começar, ver com seriedade essa questão e se posicionar, fazer um posicionamento. Eu, nesse exato momento, estou ajudando uma agência de comunicação a fazer o seu posicionamento ESG,
até porque os clientes vêm pedindo que coloque nas suas credenciais também qual é a sua política nesse sentido. Então, fica aqui a dica. Não se esconda, não espere ficar tudo 100%. Não espere ficar... ninguém está 100% nas questões ESG. Comunique com seriedade, com a verdade e se posicione nesse mundo que todos nós precisamos, a sociedade como um todo, pessoas físicas e jurídicas, as instituições, todos nós precisamos tomar alguma atitude com relação ao que vem acontecendo no mundo. Perfeito. Eu acho que tem um ponto também, tanto você e a Renata trouxeram, né, a questão da confiança, do impacto, de ser tangível, ser mensurável, que é a questão do pós, né? A importância de manter a consistência do que você está comunicando na COP, que é o grande spotlight aí em termos de reputação, de comunicação, mas a importância de manter essa consistência no pós-COP, né, para não correr o risco de greenwashing e tudo mais. Então, acho que a gente tem que pensar, o ciclo da COP, ele é um ciclo que vai para além da COP, né, em termos de comunicação. Como a gente manter esses compromissos vivos, tanto dentro da empresa quanto fora dela, para a construção de uma reputação. Alguma pergunta, gente? Oi, pessoal, bom dia. Aqui é a Eveline da Aquela Nova, é a antiga Kellogg's. Quero agradecer e parabenizar aí pelas apresentações, eu acho que excelentes pontos para a gente da indústria, né? E hoje a gente vê, eu acho que as indústrias, de maneira geral, elas fazem muita coisa, né? Mas, de fato, existe até uma dificuldade em que as pessoas conheçam, né, o que vem sendo feito. E eu acho que até porque também existem muitas fontes de informação, existem muitos canais, então é tanta informação, é tanta coisa, que às vezes, né, o público acaba se perdendo e essa comunicação acaba não atingindo de maneira efetiva e não contando essa história de maneira efetiva como poderia. Qual seria, né, a recomendação de vocês ou sugestões como atingir melhor esse público, quais canais, como fazer realmente com que o público, como que as marcas se conectem verdadeiramente com o público e que conheçam o que está sendo feito. Obrigada. Bom, eu vou falar aqui um pouco, depois deixo para a Renata também fazer seus comentários. Eu acho que, como todo e qualquer processo de comunicação, você tem que fazer um planejamento com os diversos pontos de contato e a sua pertinência de acordo com aquilo que você quer comunicar. Então, é claro que você vai desde o ponto de venda, onde você comunica alguma inovação tecnológica que ela é benéfica para o meio ambiente, por exemplo, com relação a uma embalagem, com relação a uma composição do produto que mudou e que você está consumindo menos água na produção, por exemplo, coisas desse tipo, que você tenha nos pontos de contato um planejamento estratégico de comunicação, assim como você faz para comunicar os seus diferenciais competitivos do seu produto como um todo. O que eu tenho dito é que a ESG passa a permear transversalmente as empresas e as suas variáveis, elas têm que ser contempladas na hora certa de uma maneira mais natural possível. É claro que você tem um momento formal, que é um relatório anual, por exemplo, que aí você tem que condensar todas as suas informações é para ser uma comunicação para ser consumida por um tipo de gente que está, enfim, por instituições e tudo mais, mas para o público em geral, você combinar uma forma de se comunicar nos diversos pontos de contato com a pertinência daquele ponto específico que se quer se comunicar. Ou seja, não difere muito de uma comunicação estratégica de marketing, por exemplo, né? Onde você lança a mão dos seus atributos, dos seus diferenciais, nos pontos de contato que você tem com o seu público.
E para complementar o que o Alexis comentou, é o que eu tinha falado, né? Muito dessa honestidade e aonde você vai comunicar depende de onde está o seu público-alvo, né? Então, encontrar onde eles estão, a realidade deles e como isso está impactando o dia a dia deles, né? Apresentado de uma forma prática, de uma forma possível para eles. Então, é encontrar esse meio termo e onde que eles estão é onde você vai fazer essa comunicação e sem ser algo exagerado, né? Mas algo verdadeiro e algo honesto do que está sendo feito, seja uma embalagem que agora é reciclável, ou o que de reciclagem, né? E seja mesmo que pequeno, isso faz muita diferença. Então, às vezes não é algo muito grande, é alguma mensagem pequena, é um começo, mas isso é importante, essa transparência e esse tipo de comunicação. Perfeito. Acho que a Amanda tinha mais. A Amanda Wolf tinha uma pergunta. Amanda, quer falar? A minha pergunta era muito parecida com essa última que fez, porque eu sou da Flora, né? A gente é uma indústria de cosméticos e limpeza, então, principalmente essa parte de sustentabilidade está sendo muito cobrada pelos consumidores. A gente recebe muito questionamento via saque, via mídias sociais. E para comentar com vocês aqui da gente da parte do jurídico, a gente sempre buscava colocar um pouco o pé no freio nas comunicações feitas por marketing, justamente pela falta de métrica. E isso nos trazia uma insegurança diante de algumas decisões internacionais que a gente tem visto, né, de multas altíssimas. Então a gente tinha preferido colocar o pé no freio do que talvez comunicar algo que a gente não tinha tão exato a contabilização. Mas diante do que eu ouvi hoje de vocês, acho que é até um ponto para a gente reanalisar a nossa estratégia da forma de comunicar. Talvez a gente não precise colocar o pé no freio, só entender a forma que a gente vai comunicar isso, quais termos vão ser usados, né? A questão do marketing é sempre uma briga entre marketing jurídico e regulatório, né? Os termos que eles querem usar e a gente fala não pode, né? Mas tá todo mundo usando, tá bom, não é porque tá todo mundo usando que a gente pode usar. Então, assim, foi muito esclarecedor e minha dúvida era justamente naquela, como que eu vou comunicar? E ficou muito esclarecido pela Renata e pelo Alexis. Obrigada. Perfeito, obrigada. Renata e Alexis, algum ponto para acrescentar? Não? Eu acho que João, a gente vai se repetindo um pouco aqui, mas desde que haja verdade e comprovação, por exemplo, você pode sim, logicamente, comunicar que a sua nova embalagem ela reduz o uso de plástico, né? O plástico é um grande vilão mesmo, ainda é um grande vilão, infelizmente, né? Porque, embora seja reciclável, ele quase não é reciclado, porque tem baixíssimo valor no processo todo, desde do catador até a indústria de reciclagem, o plástico quase não tem valor de mercado. Enquanto que o alumínio é 100% reciclado no Brasil, ele é reciclável e reciclado, porque o catador faz né, amassa umas latinhas ali, ele tem R$ 10 na mão rapidinho, enquanto que para juntar tem que juntar uma carroça inteira para ganhar os mesmos R$ 10 no plástico, por exemplo. Então, se você tiver algo para comunicar que seja concreto, você fala, eu estou usando uma nova embalagem, essa embalagem permitirá que eu use tanto, em X anos, eu vou ter menos X toneladas de plástico na minha composição. Ou o meu processo diminui a pegada de CO2 em tanto. Eu acho que nós estamos num momento mais maduro de comprovação da verdade. A Renata tem falado bastante isso também, de você refletir o que você está fazendo e comprovar aquilo, claramente. Desde que você faça isso, eu não vejo nenhum problema de comunicar, mesmo que seja parcial dentro do espectro ESG. Perfeito, obrigada, Alexis. Fabiola, posso colocar uma colocação Claro, aqui? super. Eu sou da System One, né? E eu fiquei muito feliz de ver esses resultados e que corroboram um pouco alguns aprendizados que a gente teve, né? Essa questão de imagem.
Então, quando, né, se mostrou aí o ursinho, né, o urso lá na calota polar, e essas imagens de destruição, né, a gente testou, tem até um trabalho que é público sobre engajamento em comunicações de ESG na televisão, né, de filmes, e a gente viu que realmente o que engaja são todos os que abordam uma esperança, né, uma solução, e não fica muito focado na problemática. Então, isso também ajuda a engajar os consumidores nessa jornada. Perfeito, obrigada, Renata. Gente, faltam 5 minutos aí, algumas pessoas já estão se despedindo da gente. Se alguém tiver mais alguma colocação, senão a gente já vai encaminhar para o encerramento. E complementando, né, Fabiola, nós estamos sempre aqui à disposição, a aba, para receber certeza. perguntas, né? Receber questionamentos através do comitê que você preside, a gente pode fazer essas respostas. Então, Não, com certeza. como você disse, já partindo aqui para o final, nós gostaríamos de encerrar esse encontro com esse agradecimento especial à Getty Images, patrocinadora que tornou possível mais essa realização da aba. O debate de hoje sobre o papel da comunicação estratégica na credibilidade ESG das marcas rumo à COP30 trouxe reflexões fundamentais sobre como a comunicação pode fortalecer a confiança, gerar impacto positivo e ampliar o compromisso das marcas com a agenda socioambiental. Nós registramos aqui a nossa gratidão, mais uma vez, para a nossa presidente do Comitê de Comunicação e ESG da ABA, a Fabiola Duarte, da Diageo, da associada Diageo, e aos nossos convidados especiais, Alexis e Renata, que compartilharam experiências, visões estratégicas e caminhos práticos para todos nós avançarmos juntos nessa jornada. Muito obrigada, Alexis e Renata. Foi um diálogo enriquecedor para nós todos, porque reafirma a relevância da comunicação como vetor de transformação. Eu queria aproveitar para dizer para vocês que acaba de sair do forno, ontem à noite, o novo livro da ABA, Futuros Conectados à Evolução da Mídia. Nós vamos lançar no dia 11 de setembro, às 18 horas, na Livraria Cultura, na sua nova unidade que fica na Avenida Angélica, numa linda casa tombada. Ofereceremos um coquetel às 18 horas, com a presença dos 35 coautores do livro. Metade são associados da ABA e metade são lideranças do mercado. Gostaria muito de contar com a presença de vocês lá. Até a próxima. Um ótimo dia para todos. Obrigada. Obrigada, gente. Bom dia. Obrigada.